Boa noite, gatonas e gatões. Na live de hoje eu gostaria de falar a respeito de algo que vocês me falaram ontem, ou hoje, foi hoje, num post que eu fiz, eu perguntei para vocês qual é que é o maior obstáculo que vocês estão encarando agora ao pensar em empreender. E aí eu perguntei nas minhas redes sociais e vocês responderam coisas bem repetitivas e o que mais se repetiu foi e o medo de não dar certo. Claro, eu lembro como é que é esse medo de não dar certo, porque, né, eu estive nessa condição durante muito tempo, então empreender realmente parecia uma coisa fora desse mundo, parecia que no planeta Terra tinham dois grupos de pessoas, os donos dos negócios e os outros. E os outros eram eu, né? E eu tinha dificuldade em me imaginar como dona de um negócio, eu tinha dificuldade em me imaginar como autoridade, como um monte de coisa. Então parecia realmente fora desse mundo. E a gente também não tem informação, né? Apesar de que eu sou formada em administração, a administração não te ensina a empreender, né? A faculdade não te ensina isso. E então a gente se vê realmente sem norte e a gente não se enxerga como sendo dona de negócio, né? Então fica difícil aí. E aí hoje eu queria dar algumas dicas para vocês que ajudam muitos empreendedores, me ajudaram e na verdade não só ajudaram, como foram a minha sobrevivência. Se não fosse por essas coisas, eu não teria, acho que, conseguido mesmo. Porque são muitos desafios, eu não vou mentir para vocês. São muitos desafios. Tudo bem, Pri? Tudo bem, Paula? Então, a primeira coisa que eu queria falar é que é legal ver empreendedorismo não como apenas uma coisa final, um resultado final, um estilo de vida final que você já conseguiu, não é uma conta bancária que você já conseguiu. É legal ver o empreendedorismo como um músculo que você exercita. Imagina que você nunca fez, sei lá, eu vou usar polidense como exemplo, né? Você nunca fez uma aula de polidense. Aí você vai lá para a aula e você pega na barra, tenta subir na barra, cai, esbarra contra a barra. Quem fez uma aula de pole sabe que você vai ficar cheia de hematomas e muito dolorido no outro dia. Mas assim, quanto mais você se expõe àquela dor, e não é confortável mesmo, não é confortável, o seu corpo caleja, né? E que caleja mesmo, você fica, a pele fica mais grossa, fica dessensibilizada. Então, o empreendedorismo é igual. Você tem que entender que você está entrando com músculo fraquinho. E é o músculo de transformar ideias em negócios viáveis, né? Então, quando você começa a treinar um músculo novo, dói, é doloroso psicologicamente, tem um esforço, você tem dificuldade em imaginar que um dia você vai estar lá do outro lado, né? Mas o que você tem que fazer? Consistência, você tem que continuar indo para a aula, continuar indo para a academia, tem que continuar exercitando o músculo do empreendedorismo. Por exemplo, no meu caso, antes de dar certo, de eu conseguir viver do empreendedorismo, eu não sei o que acontece com a minha pronúncia às vezes, gente. Eu acho que eu confundo os idiomas, não sei o que acontece. Eu tentei ganhar dinheiro de várias formas. Eu dava aula de inglês, eu tinha escrito um livro digital que não deu certo, eu tinha bolado uma outra ideia de um workshop que eu acabei cancelando também, então, um outro projeto que não deu certo. Eu alugava os quartos da minha casa, eu já dancei, eu já investi na bolsa de valores, então eu tive várias fases de tentar descobrir formas de ganhar dinheiro, não é? E foram muitos anos. E se você ler a história de qualquer empreendedor, é assim. E às vezes os caras começaram, ou elas começaram, com 5 anos de idade. Tem história, até isso eu tenho história. Quando eu morava nos Estados Unidos, de vender literalmente aquela coisa de filme, limonada, na porta de casa, não é? Na rua.
Então, assim, é algo que você vai exercitando. Por quê? Porque a gente tem que aceitar onde a gente está. E onde a gente está, às vezes, parece muito, muito longe. E tem algumas características. Oi, Beta. Caramba, da Coreia. Nossa. E algumas características do início do empreendedorismo. A primeira é que você não tem resiliência, sabe? Você não tem resiliência. Vem um baque e você acha que é o fim do mundo. E, gente, é tanto baque num dia só, que você interpreta uma hora que não é baque. Na verdade, você tem que testar várias coisas o tempo inteiro para ir descobrindo o que funciona para você. E é assim que tem que ser encarado, como um laboratório, porque não tem outra forma de fazer. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Depois de anos, depois de um tempo, as pessoas desenvolvem o seu sistema para empreender, não é? Mas é teste para todo mundo. Então, não tem resiliência e a gente tem que aceitar isso. Outra coisa, no início você não sabe por onde começar, porque você não sabe o que você quer criar. Então, eu sugiro para todos vocês, que vocês pensem a respeito de onde vocês querem estar na sua vida daqui a 5, 10, 15, 20 anos, não é? De uma forma muito séria. Entre em contato, tente visualizar como é que seria a sua vida ideal. Porque só você tendo noção do que é que você está querendo criar, você pode então definir coisas do tipo o tamanho do negócio que você quer criar, não é? E isso vai definir o tipo de pesquisa que você faz, os primeiros passos, se você consegue ou não começar a ser investidores, não é? Afeta uma série de coisas e você não consegue fazer essas outras pesquisas se você não souber o modelo de negócio que vai realmente conseguir gerar o tal do estilo de vida que você imagina. Então, isso é um processo de autoconhecimento. A gente não tem autoconhecimento, a gente não sabe o que a gente quer. A gente não sabe o que a gente quer nas nossas 24 horas futuras. Então, é um processo de vocês entrar em contato. E se vocês fizerem esse exercício de fechar o olho e tentar imaginar 24 horas daqui a 10 anos, 24 horas ideais, se vocês forem que nem eu, vocês vão descobrir que é super difícil saber exatamente o que você quer fazer. Porque você não sabe, ai, quero estar no relacionamento, não quero estar no relacionamento, quero ter filho, quero não ter filho, ai meu Deus, quero trabalhar com aquilo outro, ai meu Deus. Então é um processo para você chegar numa visão mental que encaixa, né? Encaixa e faz você sentir, ok, isso aqui faz sentido. A gente não tem esse conhecimento. Fora isso, esse medo assim, ele realmente você só minimiza ele. Aliás, deixa eu chegar nessa parte depois. Deixa eu terminar aqui um conceito, depois eu vou entrar nisso aí. Então, o que eu gostaria que vocês focassem aqui? Ao empreender, comece entendendo que você vai ter que começar onde você está agora com o que você tem, ok? E que você vai se tornar uma outra pessoa ao empreender. Para você gerar aquela empresa que vai gerar aquele estilo de vida, você tem que ser um certo tipo de líder, um certo tipo de pessoa, de profissional. E no início a gente não é. Para muitas pessoas, o empreendedorismo no início é mais um hobby, não é? Não tem consistência, não tem um modelo de negócio, você não sabe de onde que você vai tirar grana, você não tem noção do quanto que você precisa. Então, você não tem um sistema de marketing para você receber um fluxo regular de clientes, você nem tinha parado para pensar que você tinha que ter isso. Então, assim, encare o empreendedorismo como, opa, eu vou me tornar uma mulher de negócios, um homem de negócios fodástico. Eu vou me tornar. E aí, nesse processo, eu vou dar algumas dicas concretas, tá? Para vocês se tornarem essa pessoa. Em primeiro lugar, busque referências. Comece a ter prazer em se tornar essa pessoa, como uma criança tem prazer em fingir ser um rei, fingir ser uma dançarina, fingir ser uma atriz. Comece a observar personagens da internet, de filmes, da sua vida, do seu passado, que inspiram você e têm características que você quer absorver e que você pensa, na criação consciente do meu alter ego de empreendedora, quais são as qualidades deste alter ego? E crie um alter ego.
Crie a empreendedora que você quer ser, tenha consciência. Quando você percebe que alguém é corajosa, e isso para você faz seu coração bater mais forte, faz sentido, eu vou ser uma empreendedora corajosa. Isso começa, desencadeia um processo na sua cabeça e depois você começa a perceber formas de ser corajosa. Se você vê alguém que se comunica bem, então internalize isso no seu alter ego da empreendedora ideal e pense: eu vou ser uma pessoa que sabe se comunicar. E aí, aprenda a fazer isso. Então, crie esse alter ego conscientemente. Essa é uma dica que eu dou. A outra dica que eu dou é, honestamente, o foco deve sempre ser em feito melhor que perfeito. Feito melhor que perfeito. Sempre, 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 sempre. Gente, eu vejo uns erros que eu cometi no início, que eu ainda cometo, porque eu ainda tô no início. Vai crescer muito mais. E eu fico, meu Deus, Tariana. Mas eu não me puno porque eu fiz. E se eu tivesse travado, você pode travar anos só por causa de um detalhe que você decide, que não é perfeito o suficiente. Então, se você conseguir agir antes de se sentir pronta, isso vai salvar você. A verdade é que o medo só tem uma forma de você vencer ele, é agir apesar do medo. Pô, Tariana, mas eu não acho que é possível. Eu fico me sabotando. Pois é, continua tentando até um dia conseguir fazer 1%. É só agindo apesar do medo que a gente consegue, de fato, minimizar o poder que o medo tem, não é? Então, assim, entenda que esse é o músculo que você está fortalecendo, a capacidade de agir antes de se sentir pronta. E toda vez que você se pega numa situação onde você não se sente pronta, você vai ter a consciência de que, tudo bem, mas é isso que eu estou treinando. Você não vai ter outra interpretação do tipo, eu não me sinto pronta porque eu sou um lixo e eu mereço morrer e eu nunca vou dar certo. Você entendeu? Você não leva para esse lado. Não, você já se programou para interpretar aquilo como, não, beleza. Isso aí é um processo, não é? E eu estou no lugar certo nesse processo, ok? Eu estou desenvolvendo isso daí. Outra dica concreta, estude. Quando você entende como algo funciona, isso controla a ansiedade. Começou a se sentir ansiosa a respeito do empreendedorismo? Entra na internet e comece a fazer pesquisa. Sobre o que, Tariana? Nem que seja, não sei como começar a empreender. Joga isso no Google, garanto que vai ter alguma coisa. Então, comprometa-se a começar a preencher o seu dia com coisas de empreendedorismo para isso se tornar real, para isso começar a ser interessante para você. Eu lembro no início eu não queria saber de marketing, eu não queria assistir as empreendedoras, as lives delas. Uma live dessas eu não teria assistido, então claro que não tinha dinheiro, né? Não entrava dinheiro. E a partir do momento que você se presta a se educar, não é? Você vai caminhar, você entendeu? Vai caminhar. Então, estude até para controlar a ansiedade, tá? E preencha seu dia com coisas de empreendedorismo. Começa a seguir perfil de coisa de empreendedorismo, só para inundar o cérebro, para ser uma realidade. Outra coisa, não adianta. Apoio. Apoio. É solitário empreender. É solitário porque você pensa de um jeito diferente, ou você está tentando se tornar uma pessoa que pensa de um jeito diferente, que quer uma liberdade, não é? Que quer certas coisas e está realmente pensando em passar por um processo aí para criar isso. Então você vai descobrir que você vai se distanciar de uma certa forma das pessoas que não pensam assim. Não que elas vão deixar de ser suas amigas, nem nada disso. Às vezes sim, mas é que você vai precisar de todo um apoio de outras pessoas loucas como você. Louca porque você tem que ser louca para acreditar num sonho, né? E é bom, no empreendedorismo, você tem que ser louca e otimista mesmo. E tem que ter isso. É que nem na maternidade. Tem que estar meio louca, senão se você parar para pensar sobre o quanto você vai ter que trabalhar, você não faz, não é? Então, assim, busque grupos, que nem não tem o grupo Entre no Seu Poder, então busque grupos de empreendedorismo. Começa a falar. Gente, eu tenho medo. Gente, por onde começa? Busque apoio. Eu sempre falo isso nos vídeos, eu tenho uma amiga,
O nome dela era Suzy, agora é Avery, ela mudou, ela é uma coach americana que há 3 anos a gente conversa uma vez por semana. E ela fala os fracassos dela e chora. Eu falo os meus e choro. E a gente muda de ideia e vai por esse ângulo, e tenta aquilo, e testa, e testa, e testa, e testa, e testa. E celebra juntas, sabe? E ela sabe tudo que eu passei. E eu sei tudo que ela passou e está passando. E ela é a minha saúde mental. Ela é minha saúde mental. Ela e as outras empreendedoras nos grupos, nos programas online que eu fiz, que estão onde eu estou, criando o que eu estou criando. Então, cara, é muito mais fácil com outras pessoas junto com você. Consistência é a outra dica. Não precisa fazer 10 mil coisas. Você não precisa ser aquela empreendedora fodástica com tudo aquilo ainda hoje. Mas faça 1% consistentemente. Faça uma pesquisinha consistentemente, alguma coisa. Por quê? Porque isso vai controlar a ansiedade também. E você vai começar a perceber que é possível. Mesmo que você não acredite no seu 1%, se você fizer ele vai ter efeito cumulativo, você querendo ou não, porque a realidade funciona assim. Então, contra as suas crenças, faça o seu 1%, porque a realidade faz ele virar algo, ok? E quando ele vira algo, você percebe que a sua crença de que era impossível era balela, não tinha nada a ver, era só baseada em insegurança e numa autoimagem distorcida e no medo natural. Mas você tem que fazer para ganhar os pontinhos. É que nem no videogame, você tem que jogar lá para ter as vidas. Só passando pelos períodos que você vai ter as vidas. Então é a mesma coisa, você tem que se predispor a isso. Que mais? Ok, e assim, a última coisa que eu queria falar, trabalhe sempre com meta. A maioria dos empreendedores vive num estado perpétuo de negação, fantasia, desconexo da realidade. Então, o que vai impedir que você fique viajando na batata e fazendo coisas que não vão gerar um produto ou serviço que você possa trocar por dinheiro, não é? Que alguém vai te pagar por aquilo? Então, o que impede que isso aconteça é trabalhar com meta e ir até o final. Então, o que isso vai envolver você conhecer? Você tem que saber onde você está agora, na fase da ideia do negócio, ou você já tem uma ideia de negócio, ou você já começou a desenvolver um produto ou serviço, ou você já tem um produto ou serviço. Cada um desses estágios, não é? E representa um estágio da empresa, e em cada estágio da empresa, você tem que focar em coisas específicas. Então, por exemplo, digamos que você está no estágio do sonho, né, no estágio da ideia. Então, no que você tem que focar naquele estágio? Então, entenda onde você está no seu negócio e no que você tem que focar naquele estágio. Não sou eu que defino isso, ou você. Tem um padrão aí no mercado que é usado, que empreendedores usam. E no primeiro momento, a ideia é gerar as ideias e ir escolhendo uma que esteja alinhada realmente com o estilo de vida que você quer criar. E aí você vai validar essa ideia, não é? E tudo isso está no livro, gente, no livro Empreendedorismo para Novatos Perdidos, tá? Ele fala o passo a passo do que tem que ser feito quando você está só com uma ideia vaga de empreender, tá? Então, quando você trabalha com meta específica, você faz o que você tem que fazer no estágio que você está. E aí você vai até o final e não fica, agora eu vou fazer um curso no meio, eu vou fazer aquilo, eu vou estudar. Não. Você termina aquela meta. E aí você vê uma coisa que realmente completou. E não vários projetos que você iniciou, mas nunca finalizou. Não é? Isso mina a autoestima da pessoa. Como que você continua assim? Então, a gente treina o foco de entender onde eu estou no meu negócio agora. Se eu estou no estágio do sonho, eu tenho que gerar ideia que vai gerar o estilo de vida que eu quero e validar essa ideia, não é? E eu vou fazer isso até o final. Eu vou validar a ideia. Quando eu terminar de validar a ideia, eu vou para o próximo passo. Eu não vou, eu estou no processo de validar a ideia, agora, eu tive outra ideia de negócio, aí vou testar outra coisa. Não. Termina. Termina o que você começa no estágio correto. Bom, gente, é muita informação, tá? Entrou bastante gente, que legal. É muita informação, eu tento dar
bastante conteúdo para vocês, depois vocês podem sentar, pegar um papel, anotar o que for útil, o que não for. Me falem se surgiu alguma dúvida, se vocês querem alguma ajuda específica, o que vocês querem vídeo, ok? Lembrando que o livro Empreendedorismo para Novatos Perdidos, ele é um resumo de toda essa minha experiência aí de ser uma empreendedora perdida e de finalmente entender como é que a gente sai da ideia vaga e do medo, né, e daquelas sequelas psicológicas mil e consegue de fato viver daquilo, não é? Então eu tentei resumir, desmistificar, simplificar para você que está no estado de nervos entender que é possível e ter um passo a passo lá de como. E eu vou deixar o link do livro com vocês aqui. Se vocês quiserem dar uma olhadinha no que tem na descrição. Aqui. Foi. E é isso, meus amores. Deixa eu só deixar o link aqui. É isso, meus amores. E me falem onde vocês estão, se vocês estão empolgados, se o medo pode ser traduzido em empolgação também. Falem nos comentários como é que esse papo sobre empreender está mexendo com você, ok? E para vocês no YouTube depois, se você curtiu o canal, então inscreva-se. A gente continua o bate-papo. Eu tenho uma lista de e-mail, tá na descrição do vídeo, por onde eu compartilho conteúdo exclusivo. Você pode fazer parte dela também, clicando lá no link e se inscrevendo. Tem o grupo Entre no Seu Poder, que é para filhas e filhos de mães narcisistas. A gente fala a respeito de como curar essas sequelas. O empreendedorismo faz parte disso, porque uma das sequelas é não se sentir uma adulta para conseguir cuidar das suas próprias finanças, não é? Então sabemos que muitas de nós travamos aí, ok? Conheça o grupo também. Um beijo para vocês. Muito obrigada pela companhia e vão me falando aí o que vocês querem, por favor. Eu quero fazer várias lives respondendo as dúvidas de vocês, tá? Beijo.